Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para a aula de hoje, aula de ciências, e nós estamos no quarto bimestre, então nós vamos estudar conteúdo novo. E o conteúdo hoje são as propriedades da matéria. Vamos lá? Então, matéria. Você já parou para pensar a respeito dos materiais que compõem o corpo humano e tudo que está ao nosso redor? Os seres vivos e os elementos não vivos, assim como os componentes que os formam, são todos denominados matéria. Então, os animais, as plantas, os homens, o ar, o solo, a água, tudo isso é exemplo de matéria. E antigamente as pessoas também tinham interesse em saber do que era feito todas as coisas. E eles achavam que era a junção, né, a mistura de quatro elementos, que seriam a água, o ar, o fogo e a terra. Mas a ciência foi evoluindo e as pessoas foram pesquisando e descobriram que a matéria ela é formada por um elemento bem pequenininho chamada de átomo. E o átomo também é dividido em partículas menores ainda, que são os prótons, os elétrons e os nêutrons. Só que hoje nós iremos nos atentar apenas ao que é matéria. Então, ali, ó, matéria é formada por massa e volume. O que seria massa? A massa é a quantidade de matéria que existe em um corpo. Então, ali, ó, o menininho subiu na balança e disse: a minha massa é de 38 quilos. E volume é o espaço ocupado por ela. Então, a moça diz que a caixa de leite tem o volume de 1 litro. Então, se nós formos verificar, se não tiver massa e também se não tiver volume, não é considerado matéria, tá bom? A matéria é formada por massa e volume. Agora a Pro vai fazer uma observação aqui para vocês. Quando eu falo assim, eu peso 60 quilos, olha lá, ó, o menininho na balança. Essa forma de falar, ela está incorreta. Por quê? Porque, na verdade, a nossa massa, ou no caso, a massa dele, é 60 quilos. Por quê? Massa e peso têm uma diferença. O peso é o quanto a força da gravidade influencia na sua massa. E massa é a quantidade de matéria. Então, massa é uma coisa, peso é outra. Só que, popularmente, as pessoas têm o hábito de dizer: eu peso tantos quilos. O saco de arroz pesa 10 quilos, o saco de feijão 1 quilo. Então, no momento, nós iremos trabalhar como se massa e peso fossem a mesma coisa, só para que vocês possam compreender melhor, tá bom? Mas quando vocês forem estudar esse conteúdo mais uma vez, quando vocês tiverem outras séries que vão aprimorar esse conhecimento, aí vocês têm que saber que matéria é formada por massa, peso, volume. Agora, só para ficar um pouquinho mais fácil o entendimento, quando falar peso ou falar massa, a Pro vai entender que vocês estão falando a mesma coisa, tá bom? Então, vamos lá. A massa é a quantidade de matéria e o volume é o espaço ocupado por ela. Mas olha aí ali, a Pro deixou para vocês duas observações. Vamos ler a primeira, então? Bom, a energia e o som não são matérias porque eles não têm massa nem volume. Em compensação, o ar tem massa e volume, portanto, ele é uma matéria. Vamos recapitular aqui, então. Massa é a quantidade de matéria que há em um corpo e volume é o espaço ocupado por esse corpo. Então, a Pro colocou ali, ó, 1 quilo de algodão e 1 quilo de chumbo. Presta atenção que os dois têm 1 quilo, mas olha o volume, olha lá, o volume do algodão, o espaço que o algodão ocupa, e o volume do chumbo, o espaço que o chumbo ocupa. E eu coloquei ali também 2 homens, um alto, magrinho, e o outro baixinho e mais gordinho. Então, esses 2 homens têm 80 quilos de massa,
mas cada um ocupa um volume diferente. Conseguiram separar o que é massa e o que é volume? Então, vamos lá. Agora, nós vamos ver que a matéria também tem outras propriedades. Olha lá. Cada matéria apresenta propriedade específica, ou seja, características próprias que nos permite identificá-la. Vamos observar? Olha lá, a primeira é o cheiro. Um perfume tem cheiro que pode ou não ser agradável. É a textura. Caso não seja polida, a madeira tem uma textura áspera, mas se ela for polida, a textura dela é lisa, pode ser macia, tá bom? Então, essas são características. Em geral, a luz consegue atravessar os vidros. Essa propriedade é chamada de transparência. Nós também podemos olhar através do vidro, porque ele é transparente. Então, uma característica dela, né? Ali nós temos também, ó, os metais têm brilho, rigidez e boa condutividade de calor, passa calor ali. Mais algumas características. E o plástico pode ser caracterizado pela flexibilidade, no caso das garrafas PET, ou pela rigidez, no caso do cabo das panelas, tá bom? Eu espero que vocês, então, tenham compreendido o conteúdo. Qualquer dúvida, entre em contato com a Pro. E bons estudos para vocês, meus amores. Beijos, tchau!